Meus amados irmãos, que alegria para nós nessa noite. Recebemos o pastor Daniel Ventura, nosso executivo do Brasil, e participamos hoje pela manhã de duas mensagens maravilhosas, pastor Luciano, pastor Ezequias, e tenho certeza que hoje à noite não vai ser diferente. Tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Eu queria pedir, se possível, se pudesse acender as lâmpadas aqui do plenário, porque hoje eu fui cobrado. Os irmãos que quiseram anotar as mensagens de manhã e da noite não puderam, ontem à noite. Então, se puder acender aqui as luzes, tá bom? Acho que vai ficar mais à vontade que os nossos pastores puderem fazer as anotações devidas. Um grupo ali me cobrou hoje e eu preciso pedir aqui para vocês então, tá bom? Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar a vida do nosso querido pastor Daniel. Deus, que alegria nesta noite quando estamos mais uma vez diante do Senhor, prestando culto. Até este momento, Pai, nós estivemos falando contigo e agora o Senhor falará ao nosso coração. Deus, aqui está o teu servo, assim como o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos. Use-o mais uma vez poderosamente. Senhor, possa usar a sua boca para nos abençoar na noite desse dia. Pai, prepara o nosso coração, nosso ouvido para recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós na noite deste dia. Oramos, agradecemos e apresentamos mais uma vez o teu servo diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridão. Boa noite, gente querida. Boa noite. Alegria estar com vocês nesse encontro especial da nossa sessão fluminense. E quero aqui, desde já, parabenizar a liderança da nossa sessão por meio da sua diretoria estatutária, e aqui me dirijo especialmente ao nosso presidente Navega e cumprimentando ele, os demais pares, o Pedro Elísio, que é o nosso executivo. Muito bom ver o que Deus tem realizado neste campo por meio da sua vida, por meio do seu ministério. Nós fazemos parte de um movimento espiritual que Deus tem realizado neste tempo, com a responsabilidade de ajudá-lo a estender o seu reino sobre a face da terra. E a minha oração é que o Senhor continue de forma graciosa, abençoando a sua vida, abençoando a sua família e de igual modo o ministério que Ele colocou em sua mão. Tem sido uma alegria e um grande privilégio servir a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, entendendo a missão que nós temos na mão de ajudar o nosso Brasil a se tornar um Brasil melhor. Então a minha oração é que você seja constantemente surpreendido e surpreendida por aquilo que Deus tem de melhor nos céus para com a sua vida e sobretudo para com o nosso país. Eu quero, de forma breve, apenas trazer aqui algumas informações sobre a nossa OPBB. Nós estamos com uma série de benefícios e eu queria convidar você a apontar o seu celular para esse QR Code, para que você tenha acesso a um material todo compilado sobre o que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem feito para você. E eu quero desafiar, eu tenho feito isso em todo o Brasil, não conheço hoje nenhum órgão de classe que possua o número de benefícios que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil oferece hoje para os seus filiados. Nós já passamos aí de 22, 23 benefícios, já temos alguns na esteira. São ações, produtos e serviços voltados para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família e para a sua igreja. Algo extraordinário, acredite, você vai encontrar nesse material que vai abençoar a sua vida e o seu ministério. Nós estamos com o nosso escritório nacional aqui durante esses dias, estamos com a nossa equipe aqui, o Samuel, o Miqueias e o Felipe, junto com o Leone também, que é o nosso gerente de comunicação, à sua disposição para servi-lo e para prestar toda a informação e todo o serviço necessário para você. Temos um parceiro nosso, que é outro Vinícius, que é da Right Now Media. A Right Now Media é uma parceira estratégica que está lá, inclusive, nessa relação de benefícios, que nós estabelecemos um diálogo. Nós somos uma das primeiras organizações do Brasil a fechar uma parceria com a Right Now Media. A Right Now Media é como se fosse um streaming tipo Netflix de conteúdo cristão, de estudo bíblico. E nós estamos com uma condição especial aqui para você.
Se você assinar esse programa que a Ordem está oferecendo para você, onde você vai oferecer para a sua igreja e para a sua comunidade um canal de conteúdo de estudo bíblico, inclusive com a possibilidade de você realizar o upload do seu próprio conteúdo, você vai ter 50% de desconto por 2 anos na mensalidade. É um preço simbólico e acredite, é um material extraordinário, sobretudo de evangelização nesse tempo de era digital. Então eu convido você a acessar isso aí. Eu tenho a alegria de lançar um benefício nesta noite e vocês são os primeiros no Brasil a tomar conhecimento disso. E eu acredito que especialmente vocês serão os mais beneficiados desse benefício. É uma parceria que nós realizamos. Pula para mim fazendo um favor aí, Pedro. Com um hotel permitindo a você, junto com a sua família, usufruir de um tempo de descanso em meio à natureza, com estrutura de lazer, conforto e alimentação, acredite, com preço de custo. É um hotel fazenda na região serrana de Petrópolis e você já pode sair daqui, reservar um chalé para você e a sua família usufruírem desse tempo de descanso. Isso está já disponível, vocês são os primeiros a ter acesso a isso. Basta fazer contato pelo WhatsApp, fazer a sua reserva, subir a serra e usufruir desse tempo de descanso, que é um benefício que a Ordem está oferecendo para que você possa ter esse tempo de renovo físico, emocional e espiritual junto com a sua família. Tá bom? Vocês merecem, vocês merecem. Aí, essas fotos não são inteligência artificial não, tá, na Vega? Isso é real, tá bom? Muito bem, vamos lá. O tema do nosso encontro é Pastor Extraordinário. E quando eu recebi esse tema, a primeira pergunta que me veio ao coração é: quem é o pastor extraordinário? Qual a característica do pastor extraordinário? O que de fato define esse obreiro como extraordinário? E eu tenho andado no Brasil e tenho conversado com pastores, tenho conhecido realidades eclesiásticas, e eu preciso fazer um destaque aqui. Eu acho que isso é importante. Eu tenho pedigree batista. Eu sou 3ª geração de batista. Eu só não nasci literalmente dentro da igreja, pastor Rafael, porque o meu nascimento não se deu numa quarta-feira, que lá nas Minas Gerais era o dia de culto de oração, porque senão teria acontecido. Eu sou da época em que eu rodava 80 quilômetros para chegar na igreja, tinha que chegar às 8h30, porque meu pai era o vice-presidente da igreja. Às 9 horas nós tínhamos escola bíblica dominical, às 10h15 culto acabava, tínhamos um almoço, que normalmente era um almoço voltado para reformar a igreja. Depois nós tínhamos um evangelismo que começava por volta das 3h30, pastor Fabrício. Nós voltávamos às 5h30, tomava um banho de gato, Jefferson, porque 18 horas tinha união de treinamento. 19h15 nós tínhamos então a nossa celebração, acabava ali por volta de umas 20h45, quando não inventava uma reunião depois do culto. E aí a gente saía, ia chegar em casa lá pelas 11 e pouca da noite, porque naquela época era o transporte público, e andar 80 km de transporte público no domingo, você sabe como é que esse negócio funciona. Então eu estou só trazendo as minhas credenciais para dizer que eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja batista. E o fato de eu ter aceito o convite e assumido esse sagrado encargo de servir os pastores batistas brasileiros, não me tirou da igreja local. Eu tive a oportunidade de plantar nos últimos anos 7 igrejas. E especificamente ter a alegria e o privilégio nessa última igreja em que eu tive a oportunidade de ajudar a plantar e estar lá servindo. Então eu conheço a dinâmica da igreja. Eu sei quais são os desafios que nos alcançam na nossa vida ministerial. E por que eu estou fazendo essa referência? Porque eu tenho entendido os desafios que nos alcançam nesse tempo, para que consigamos exercer o nosso ministério pastoral
de forma eficiente e eficaz. Porque os amigos hão de convir comigo de que o período, e está aqui Sullivan, meu colega de turma, a época em que nós saímos do seminário era um mundo completamente diferente desse mundo no qual nós estamos inseridos. E sobretudo nós que somos geração pandêmica, nós estamos num mundo totalmente desqualificado daquele mundo que nós conhecemos pré-pandemia. E eu posso, portanto, me atrever a dizer, e quero partir dessa conceituação, coloca aí para a gente, Pedro, que o pastor extraordinário é aquele que está sempre um passo à frente. Grava isso no seu coração. Pastor extraordinário, para que entendamos o que significa ser pastor nesse tempo. E o que eu quero fazer aqui com vocês é lançar luz para que compreendamos e entendamos de forma adequada onde nós estamos inseridos. O que significa pastorear neste tempo. E para que consigamos com êxito cumprir a vocação e o chamado que recebemos do Senhor, nós precisamos ter a compreensão de que só sobreviveremos se estivermos sempre um passo à frente. Um passo à frente. Pedro. E o texto que me veio ao coração foi o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, que trago na tradução a mensagem. Você sabe que nós temos métodos de tradução bíblica. O método de equivalência direta é o método que pega a expressão na língua original e traduz diretamente para a expressão equivalente direta do idioma de destino. Nós que fomos, em boa parte desse auditório, discipulados na João Ferreira de Almeida, entendemos muito bem o que significa isso. E o que a mensagem faz é utilizar uma metodologia conhecida como da equivalência dinâmica. Não há uma tradução direta da expressão da sua língua de origem para a sua língua de destino, mas o que se traduz é o sentido. Por isso que, vez por outra, quando nós pegamos um texto com a tradução dinâmica e o comparamos com o texto que utiliza a equivalência direta, parece que são coisas bem diferentes. E o que nós lemos na mensagem em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, é uma referência a homens que entendem os tempos e sabem o que devem fazer. Esses são, no meu entendimento, e é por esse caminho que eu quero percorrer com você nessa noite, os pastores extraordinários. Porque uma das coisas que me incomoda, e sobretudo andando com pastores há mais de uma década, é perceber que alguns se perderam nesse caminho porque abriram mão da sua identidade humana. Eu trabalho com um sistema, junto com a minha equipe que está aqui me acompanhando, que é o sistema de cadastro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E vez por outra nós vamos acessar o cadastro e a gente é surpreendido por um fenômeno. Lá existe um campo reservado ao nome. E aí o que a gente encontra no campo nome? Pastor fulano de tal. Se perdeu. Foi tomado pelo título. Foi tomado pela credencial. Existem alguns obreiros que são tão pobres, tão medíocres, que a única coisa que possuem é o cargo denominacional. É a função, é o título. Se tirar, morre. Se tirar, se descaracteriza. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando somos provocados a olhar para o ministério pastoral como uma condição que nos coloca acima, sendo que o entendimento bíblico para o exercício ministerial é que estejamos sempre prontos a servir.
a servir. Nós somos servos do grande Senhor da igreja, Cristo Jesus, e demonstramos o nosso amor para com o nosso grande pastor, servindo a igreja dele. E nós precisamos nos lembrar disso. Para quê? Para que sejamos, portanto, cautelosos, zelosos, cuidadosos no exercício daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por isso que eu queria descaracterizar essa tentativa, vez por outra, que leva o nosso coração a olhar a denominação pastor extraordinário como se fosse alguém melhor. Até porque a orientação que eu recebi da nossa sessão era o entendimento adequado de que o extraordinário é aquele que vai além. Porque o ordinário é aqui, onde está todo mundo. O extraordinário é aquele que está disposto a mais, a algo mais. Aí sim, tem tudo a ver com a gente. E o que eu quero, pode Pedro, fazer um favor, levar você a entender, e eu quero fazer uma leitura do contexto no qual nós estamos inseridos, para que possamos então com habilidade dar esse passo adiante e estarmos sempre um passo à frente, é entender o mundo no qual nós estamos inseridos. A pandemia mostrou para nós que nós não temos líderes preparados para esse tempo. Porque não havia ninguém, a despeito das suas credenciais, com competência o suficiente para nos guiar. A comunidade científica ficou batendo a cabeça, a comunidade política ficou batendo a cabeça, e nós ficamos tentando entender o que estava acontecendo. E eu vi porque foi um dos períodos mais difíceis para mim, ver colegas pastores indo a óbito desnecessariamente. O Brasil tinha uma taxa de mortalidade, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil ultrapassou a média nacional. A nossa média de mortalidade por ano varia entre 28 a 32 pastores. Entre março de 2020 e abril de 2021, nós colecionamos 313 óbitos. Alguns tratando um assunto que afetava o planeta de forma política, outros ridicularizando, outros espiritualizando. E o que eu vi foi a dificuldade de alguns de ler a realidade na qual está inserido. Alguns resistindo à verdade nua e crua do mundo onde nós estávamos naquele momento, tendo que enfrentar algo que jamais imaginávamos e aprender a ser pastor no meio de tudo aquilo. Por isso eu quero agora ajudar você, propondo essa leitura adequada de onde nós estamos inseridos. Não há possibilidade de nós exercermos o nosso ministério sem estarmos atentos a onde estamos, o que está acontecendo ao nosso redor. E eu posso afirmar para você que você hoje é um líder espiritual dentro de uma realidade denominada era digital. E qual é a marca dessa era digital? É a mudança. E é uma mudança que se dá de forma veloz. E eu trouxe duas imagens que vão nos fazer entender de forma ilustrativa e didática o que eu quero aqui afirmar. O que está diante dos seus olhos são dois fenômenos. Alguns aqui, inclusive, fizeram um curso para operar essa tecnologia aqui. Quem aqui fez o curso de datilografia? Aí. ASD, lembra lá? É, isso aí. Para que serve isso hoje? Para nada. Para nada. E olha de onde a gente saiu e para onde a gente foi. Se alguém dissesse para você assim, olha, daqui 30 anos nós vamos nos comunicar com qualquer pessoa do planeta de forma audiovisual sem pagar nenhum centavo. Você fala, está amarrado em nome de Jesus. E é o que aconteceu.
Hoje, se um juiz acorda mal-humorado e resolve travar o WhatsApp, tem a turma que vai começar a ter crise de abstinência. Gente que desaprendeu a ligar. Mas é o nosso meio de comunicação. A próxima tela vai nos fazer também recordar aquele dia bendito que nós fomos entregar um VHS sem rebobinar e pagamos multa. Quem pagou multa porque não rebobinou? Eu não sei se você sabe disso, mas conta a lenda que o proprietário da Netflix era um investidor, ele tinha uma empresa em Manhattan, vendeu, foi fazer entrega de uma fita VHS lá na Blockbuster, que era a maior locadora do planeta. Cobraram uma multa, indignado, ele pegou parte do dinheiro dele, criou uma locadora online. Você pegava o filme que você queria, não pagava a multa, mas só podia pegar outro se devolvesse o que você tinha locado. Simples. De lá para cá, sumiu a Blockbuster e a Netflix virou o que você sabe que virou. E olha que coisa interessante. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria te estimular desde já a fazer leituras que te levem a um conhecimento de temas como conveniência, inovação, inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que são conceitos diretamente ligados à rotina da humanidade, à rotina da sua membresia. Outro dia um colega pastor me ligou porque tinha uma jovem que entrou ao gabinete e ele não sabia como lidar, me ligou porque aquela jovem estava há tanto tempo no metaverso que ela não conseguia mais se ver como ela era no mundo real. Eu sei que esse é um assunto que talvez não nos alcance, mas nós precisamos lembrar que pastoreamos hoje uma geração denominada alfa e beta. Nós já estamos na geração beta, que são os nativos digitais. Essa geração não conhece o mundo senão de forma conectada. Meu filho tem 13 anos, com 2 anos de idade, ele pegou uma revista, cutucou a revista não respondeu, ele jogou a revista fora. Um dia meu filho chegou para mim e falou: pai, não existe pergunta sem resposta. Eu falei: como assim, meu filho? É só perguntar para o Google. Agora é só perguntar para o ChatGPT. E isso está ao nosso redor. E o que essas rupturas tecnológicas fizeram foi mostrar para nós que existe um movimento acontecendo ao nosso redor. E interessante porque quando eu falo de Airbnb, de Uber, de WhatsApp, de Netflix, eu estou falando do que o mercado corporativo vai chamar de startup, mas que foram movimentos de ruptura não de pessoas que estavam ligadas àquele segmento. Quem criou o Uber não foi gente da área de transporte, quem criou o WhatsApp não foi gente da área da comunicação. Foram pessoas que, incomodadas porque aquilo não atendia de forma conveniente a sua necessidade, romperam e criaram. E eu não sei se você já sabe disso, mas transmitir culto já não tem valor mais. Nós precisamos estar, e eu tenho dialogado isso inclusive com a nossa liderança denominacional, pensando, e sempre um passo à frente, em construir a nossa igreja online. Por quê? Porque existe uma geração que só vai ser cristã no online. Não vai para o presencial. As nossas igrejas romperam as nossas fronteiras municipais. Hoje, algumas das nossas igrejas já mudaram seus estatutos permitindo que haja membresia de pessoas que sequer moram no país. Por quê? Porque nós estamos num mundo sem fronteira. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Pedro, eu quero mostrar aqui agora, eu sei que o que eu vou mostrar vai incomodar algumas pessoas, então antecipadamente eu já estou dando esse recado. O que nós vamos ver aqui são previsões de uma universidade que trabalha especificamente na análise dos impactos da tecnologia e dos avanços
que estão previstos em termos de ciência e tecnologia. São previsões. Só que aquilo que eles previram para 2030 já aconteceu em 2020, porque a pandemia recuou 10 anos. E nós vamos ver aqui 3 blocos a curto, médio e longo prazo. O próximo slide vai mostrar para nós a curto prazo. E algumas dessas coisas nós já estamos vendo acontecer na palma das nossas mãos. A IA generativa é o assunto dos últimos tempos. Todo mundo aqui tentou fazer lá uma imagem no chat GPT de alguém. Todo mundo já entrou no chat GPT e está aí. Se você não sabe, o seu dispositivo móvel possui uma inteligência nativa, que é uma assistente. Você pode conversar. Eu estava um dia no gabinete pastoral de um colega, ele me apresentou uma máquina de café, eu perguntei para ele assim, você já comprou aquela cápsula da Starbucks? Eu fiquei 3 dias recebendo propaganda da cápsula de Starbucks no meu e-mail e no meu celular. Outro dia eu estava com um colega nosso, Pedro, a gente estava viajando, aí ele falou assim, rapaz, que cartão de crédito que você usa? Porque esse negócio de viagem para lá e para cá, sala VIP, aí eu falei, eu uso isso aqui, aí ele tirou um, eu falei, rapaz, para eu usar um cartão desse aí, eles têm que me dar sem anuidade, porque eu não pago anuidade de cartão. Está no meu e-mail. 72 horas depois eu recebi um e-mail da operadora dizendo, você foi contemplado com um cartão de crédito sem anuidade para cima. Agora eu fico falando assim para o meu celular, Pix 688-308-581, transferir R$1.000, vai que pega. Tá aí. Veículos autônomos já estão acontecendo dentro das fábricas, só não está ainda nas ruas do Brasil por uma questão legal. Só isso. Se um veículo desse atropelar alguém, quem é que vai ficar responsável? Impressão 3D, se hoje você com R$1.000 consegue comprar uma impressora 3D. Esse negócio de comprar ferramenta é coisa do passado, você manda fazer. Prepara, você não vai comprar calçado mais, você vai tirar uma foto do seu pé, de forma ergonômica vai imputar isso no sistema, você vai lá comprar um projeto da Nike, vai imprimir um tênis ergonomicamente preparado para o seu pé. Já com comida, já estão imprimindo comida na impressora 3D. Edificações sendo realizadas pela impressora 3D. Agora, Elon Musk, na sua outra startup chamada Neuralink, acabou de fazer um implante de chip com conexão neural, permitindo que uma pessoa tetraplégica conseguisse fazer o comando do cursor do mouse e do teclado sem movimento algum, apenas com o pensamento. Isso já está acontecendo. Agricultura vertical, multiversos educacionais, o termo metaverso é muito mais adequado para nós, porque o Mark Zuckerberg fez a popularização do termo, mas metaverso é uma realidade no multiverso. Nós temos vários metaversos dentro de um multiverso. E está lá. Inclusive, já há igreja no metaverso. Porque já há membros no metaverso. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Segundo slide, por favor, Pedro. Entre 2028 e 2035, a previsão é que 50% das profissões atuais sejam extintas ou alteradas. Pode ficar tranquilo, porque nós não nos encaixamos nisso de forma plena. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. A expectativa de vida ultrapassa os 100 anos. Hoje, na Constituição brasileira, idoso é a partir de 60. Eu não vou entrar no mérito legal, mas concorda comigo que não é adequado nós denominarmos uma pessoa de 60 idoso, tá? É óbvio. É óbvio, eu não vou entrar no mérito legal. Mas olha, por quê? Por que está aqui os nossos doutos da área jurídica? Por que foi constituído 60 anos? Porque no ano de 88 a expectativa de vida era de 65. Aí você tem a vaga colorida em azul, dando privilégios àqueles acima de 60 anos. Para que nós compreendamos a mudança. Esse impacto da tecnologia tem, inclusive, feito uma alteração na pirâmide etária do nosso país. Nós estamos aí, o assunto em pauta nas rodas de conversa é o colapso da nossa previdência social.
E há expectativas de que se a gente conseguir aposentar um dia, todo mundo vai receber um salário mínimo. Porque hoje, pagando um salário no teto, você já nem recebe no teto mais. Inclusive, só um parêntese, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil oferece, em parceria com o Sebrae Previdência, uma previdência complementar, com a maior rentabilidade líquida do mercado, porque não é uma entidade com fins lucrativos. Eu recomendo fortemente que você busque isso, que você comece a trabalhar o seu processo previdenciário para que você tenha condições de decidir um dia parar. Fecha parênteses. A gente começa a ter os primeiros uploads parciais de memória. Lembra quem assistiu Matrix? O Neo sobe no terraço do prédio, tem um helicóptero, não sei pilotar, não tem problema. Você faz um upload, você aprende. Nós estamos caminhando para isso. Esse negócio de tradução, quem formou na área de linguística e é intérprete, está com os dias contados. Por quê? Porque já existem equipamentos que fazem tradução simultânea. Para que a gente comece a perceber os impactos dessa realidade na qual nós estamos inseridos. Pedro, pode ir. A longo prazo, nós temos uma realidade física e digital se fundindo. Aqui é a realidade aumentada e virtual. Os neo-humanos. Lembra dos Jetsons? Quem lembra dos Jetsons aí? Aquilo é um desenho profético. E olha que a gente nem viu tudo se cumprir. Mas boa parte a gente ficava vendo lá e falava assim, gente, imagina, vocês terão na sua equipe ministerial neo-humanos. Pessoas, já temos. A ponto da IA alcançar a consciência funcional, a superinteligência híbrida e possível transferência de consciência para o digital, e a maioria das doenças poderão ser prevenidas com IA. São previsões. Significa que tudo vai acontecer do jeito que está aí? Não necessariamente, mas está dando para nós dicas para que a gente esteja sempre um passo à frente, entendendo o que nos espera mais adiante. No final, aqueles que ficarem aqui vão ter um QR Code com a lista de 107 filmes para você maratonar e aprender desde a década de 20 sobre tecnologia, sobre inovação. Então tá aí um material para você se divertir e aprender um pouco mais sobre isso. Eu queria que você olhasse essa imagem, que é a eleição do Papa Bento XVI no ano de 2005, e a próxima imagem, que foi a eleição papal do Francisco. Qual a diferença das duas imagens? Volta aí e mostra de novo aí, Pedro. Qual que é a diferença dos dois cenários? É o mesmo público, é o mesmo local, é o mesmo evento. Qual é a diferença? Quando foi exatamente o dia, a hora que você decidiu usar celular? Linaldo, você lembra? Aí eu decidi, era uma quarta-feira, 3 horas da tarde, eu vou começar a usar celular. Agora, todo mundo aqui está com o dispositivo na mão. E olha, interessante isso. A mudança tem sido tão veloz que a gente nem está percebendo mais isso. A gente precisa prestar atenção. Porque nós vamos descobrir que o Ministério Pastoral nos dias atuais, ele se fundamenta na teologia bíblica, mas ele não é feito apenas com a teologia bíblica mais. Na verdade, nunca foi, né? Mas a gente, especialmente nesse tempo, precisa desenvolver uma multidisciplinaridade. Nós, enquanto líderes, nesse tempo, precisamos ter a capacidade de entender um pouco o máximo de coisas que a gente conseguir. Porque a mudança tem sido veloz e isso está afetando o nosso modo de viver sem a gente perceber. E eu quero contar uma fábula para vocês agora, de uma mosca que estava voando, se chocou com uma outra mosca e ambas caíram no copo de leite. E ali começaram ambas a bater a pata, bater a asa, até que uma desistiu e a outra continuou batendo a pata e a asa, batendo a pata e a asa, até que coalhou o leite debaixo dela, formou uma camada, ela subiu, esperou a asa e a pata secar e voou. Tempos depois, essa mesma mosca, de forma descuidada, caiu num copo de suco. E aí uma mosca que estava passando próxima viu o incidente, parou na beirada da borda ali do copo, olhou para ela, e ela lá batendo a pata e a asa, batendo a pata e a asa, e falou assim: minha amiga,
Sobe no canudo. É só subir no canudo que você está fora. O que a mosca falou? Eu sei o que eu estou fazendo. Continuou batendo a pata, continuou batendo a asa. Resultado? Pedro, o que a gente aprende com isso? Cada vez que a gente tem um cenário novo, qual que é a resposta? Gente, cada vez que a gente tem um cenário novo, temos que ter soluções novas. Grave uma coisa no seu coração em nome de Jesus. Não dá para ser pastor no século 21, no ano de 2025, rumo ao ano de 2026, com a cabeça de 1980. Tem pastor tentando responder as perguntas de hoje com as respostas de 30, 40, 50 anos. Nós precisamos entender o nosso contexto, onde nós estamos inseridos. Vamos parar de ceder à tentação, de ficar buscando aquilo que está acontecendo e dando aparentemente certo em algum lugar, para ir lá dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V onde nós estamos. Isso é adulterar a nossa vocação, o nosso chamado. Porque a vocação e o chamado tem a ver com Deus te usar onde você está, com as competências que Ele deu para você. A gente precisa aprender a desenvolver uma teologia brasileira, uma eclesiologia que atenda à realidade plural do nosso Brasil. Quando nós plantamos a igreja lá na Serra, surgiu no meio do caminho, por conta de um pequeno grupo que nós tínhamos no Rio de Janeiro, uma segunda igreja. 2 igrejas nós plantamos em 1 ano. Se você for na Casa Viva Itaipava, se você for lá na Casa Viva Rio, que fica no Recreio dos Bandeirantes, é a mesma filosofia, é a mesma mentalidade, só que são 2 igrejas completamente diferentes. Por quê? Porque o contexto de Petrópolis é totalmente diferente do contexto do Rio de Janeiro. E se nós tentarmos fazer Casa Viva Rio ser Casa Viva Itaipava e Casa Viva Itaipava ser Casa Viva Rio, nós vamos machucar a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, para que compreendamos adequadamente quais são as necessidades que nos cercam e possamos produzir então ações que atendam essas necessidades. Eu queria que depois você estudasse sobre este conceito que nasce no ano de 2020 por conta da pandemia, que ressignifica um conceito que até então era conhecido como VUCA. O mundo não é mais denominado VUCA, o mundo agora é denominado BANI. BANI é uma expressão que nasce de 4 expressões inglesas, que na tradução é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A pandemia mostrou isso para nós. Um vírus colocou o planeta de joelhos, revelando a nossa fragilidade. Organizações foram desfeitas, igrejas foram fechadas. Eu vi colegas pastores entregarem os seus ministérios durante a pandemia, revelando a fragilidade. Por consequência, andamos ansiosos. Por que a gente anda ansioso? Porque a gente não consegue mais controlar. E por que a gente não consegue controlar? Porque nós não estamos mais numa realidade linear. Não estamos. Antigamente, nós conseguíamos fazer um planejamento estratégico de 10 anos, de 20 anos. Isso não existe mais. Não existe planejamento estratégico de 10 anos. Por favor, se você está indo por esse caminho, você está perdido. Por quê? Porque nós não conseguimos mais prever o que vai acontecer semana que vem. Nós estamos aí com o efeito Trump. Estamos com os efeitos da guerra. E isso está nos alcançando, porque se soma aos efeitos da economia e da política brasileira. E nós estamos operando a nossa vocação, o nosso chamado, dentro dessa realidade. E por consequência disso, nós estamos meio que tateando. É incompreensível, não há mais como a gente ter previsões adequadas sobre aquilo que está diante de nós. Então estude sobre isso aqui, Pedro. E eu quero então propor algumas características que possamos desenvolver para que então sejamos pastores extraordinários dentro dessa realidade. Quais são as características desse pastor extraordinário? Primeiro, visão de longo prazo. Nós precisamos antecipar aquilo que está para acontecer. Quando a pandemia surgiu, eu comecei a acompanhar o movimento na Ásia, passando pela Europa,
e vi que ela já estava dando sinais na América do Norte e sabia que chegaria aqui. E o meu papel naquela ocasião era antecipadamente buscar ações. E algumas ações, pela graça de Deus, foram presente de Deus para nós, só que nós estávamos um passo adiante. Nos permitiu fechar o ano de 2020 com a maior arrecadação que nós tínhamos na história da Ordem dos Pastores, mesmo com as igrejas fechadas, porque nós corremos atrás de uma startup e entregamos para as igrejas brasileiras um aplicativo gratuito permitindo transmissão e recebimento de ofertas e dízimos. Nós conseguimos, por meio de um caminho que Deus abriu para nós, colocar os pastores, e aí toda a classe pastoral, eclesiástica brasileira, a partir da Ordem dos Pastores, no cardápio de assistência através do auxílio emergencial. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil conseguiu isso. E nós tínhamos, pela graça de Deus, conseguimos ver pastores sendo alcançados pelo sustento do governo federal com R$600 por mês. Antecipação, prever aquilo que está para acontecer, entendendo que nós estamos inseridos dentro de um contexto sistêmico. A igreja precisa dialogar com aquilo que está ao seu redor. Quando a nossa igreja nasceu, nós fomos surpreendidos por uma tragédia na região serrana, vocês acompanharam isso, foi no ano de 2022, e nós decidimos ser igreja para a cidade. Deus foi tão bondoso conosco, que os recursos começaram a chegar, pessoas começaram a ligar. Nós éramos naquela ocasião ainda uma congregação, passou no nosso caixa R$500 mil, que foram convertidos em recurso para 150 famílias da cidade. Nós ajudamos essas famílias a reconstruir suas histórias. Nós ajudamos equipes hospitalares a trabalhar porque oferecemos refeição para elas. Fizemos uma parceria com o supermercado da cidade, dando para cada uma dessas famílias um cartão pré-pago com R$600, para que elas tivessem a dignidade de ir numa gôndola e comprar aquilo que era necessário para ela. Qual foi o resultado disso? A gente caiu na graça da cidade. Quando houve a tragédia do Rio Grande do Sul, a liderança da cidade escolheu uma igreja para representar a cidade junto com a OAB, com a Força Aérea Brasileira, com o Exército Brasileiro, com a Marinha, com a Universidade Católica, e nos chamou. Estávamos lá, sentados à mesa, dialogando, conversando, e a resposta que nós ouvimos foi: como foi bom ver a atuação da igreja e a forma como vocês têm servido aqui. É ser igreja no seu sentido mais real possível, de ir para além das paredes. Foi para isso que nós somos chamados. E é isso que nós devemos fazer, entendendo esse papel que possuímos enquanto líderes e pastores extraordinários. Segundo, mentalidade adaptativa. Flexibilidade e antifragilidade são dois conceitos que eu quero que você carregue no seu coração. A rigidez não permite mais e não se sustenta mais nesse momento em que nós estamos inseridos enquanto realidade. E por isso que eu queria que você lesse um livro, uma literatura de Nassim Taleb, um matemático, pensador contemporâneo, intitulado Antifrágil. Nós temos o conceito de fragilidade, lembra a filosofia da hiena? Ó vida, ó céu, ó azar. Aí, exatamente, quem foi que falou aí? É isso aí. Aí você tinha a resistência. Era o cara que ficava ali. Aí veio um conceito pós-guerra da resiliência. Eu aceito o impacto, mas assim que eu puder eu volto ao meu estado original. E aí Nassim Taleb lança o conceito da antifragilidade. Se a situação não muda, mudo eu. E aí nós vimos igrejas voarem na pandemia. Eu vi igreja triplicar a membresia na pandemia. Eu vi igreja duplicar a receita na pandemia. Por quê? Porque estavam antecipadamente preparados para aquilo. Enquanto isso, eu vi pastores que não estavam conseguindo ligar o celular. Não sabia que o celular gravava, não sabia fazer transmissão de culto. Nós não temos que saber tudo, meus queridos. Não precisamos saber tudo. O que nós precisamos é desenvolver a capacidade
humilde de trazer para perto da gente pessoas que saibam fazer o que nós não sabemos fazer. Amém. Grave uma coisa no seu coração: se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você precisa trazer para perto de você pessoas melhores do que você, para te estimular, para te jogar para frente, para fazer com que você se desenvolva. Hoje eu tenho a oportunidade de ter ao meu lado um doutor em teologia, pastor Hanson, que é inclusive professor do nosso Seminário do Sul, um hábil pregador. Não é fácil pregar ao lado dele, mas ele me estimula a cada dia a ser um pouco melhor. Inclusive, essa é a razão pelas quais as misericórdias do Senhor são renovadas diariamente sobre as nossas vidas. Eu não sei se você sabe disso, porque tem gente achando que as misericórdias do Senhor se renovam simplesmente como um sinal da reclusão da mão divina. Opa, acordei, Deus então não derramou o seu juízo sobre a minha vida, não. A renovação das misericórdias do Senhor para as nossas vidas diariamente é para que hoje nós sejamos melhores do que nós fomos ontem. Amanhã sejamos melhores do que nós somos hoje. É inadmissível alguém na trajetória cristã, e aqui especificamente olhando para nós enquanto pastores, na sua travessia, saindo do seu marco zero, chegar a 6 anos de ministério e estar na mesma condição que estava quando estava no marco zero. Com 20 anos de ministério, da mesma forma que estava quando estava no marco zero. Nós precisamos desenvolver os dons, os talentos que Deus colocou nas nossas mãos para a edificação da igreja e para a glória dele. O ministério não tem a ver conosco. O ministério tem a ver com ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. É nisso que nós estamos hoje envolvidos. Em nome de Jesus, lembre-se disso, nós estamos aqui simplesmente como instrumentos para sermos usados para a glória do Senhor e para a salvação dessa terra, porque a solução para o nosso Brasil não está em indivíduo, não está em organização, não está em partido. A solução para o Brasil é Jesus Cristo. E nós somos os proclamadores dessa verdade. Nós precisamos levar as nossas igrejas, a nossa membresia, a serem púlpitos vivos onde estiverem, ecoando aquilo que estão aprendendo conosco. Mas a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus, a ponto de olhar para a nossa membresia e poder dizer: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Só que você tem que estar muito cheio de Deus. Você tem que estar muito ladeado com Deus. Você tem que estar no propósito de Deus. Tudo isso que nós estamos falando aqui não anula a nossa vocação, o nosso chamado, que é ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. Nós somos responsáveis por onde nós estamos. Há vidas que você terá que dar conta porque estão debaixo do seu aprisco, que eu terei que dar conta porque estão debaixo do meu aprisco. E para que a gente desenvolva isso, nós precisamos entender que a nossa igreja está inserida dentro de um contexto sistêmico. As pessoas precisam saber que você está lá. Se a sua igreja fechar a porta hoje, será que vão perceber que a igreja não está lá? Eu fui tomar um café na cafeteria da cidade, cheguei lá, me assentei, pedi um cappuccino com um bolo de cenoura, cobertura de chocolate. O rapaz saiu lá do balcão, veio, entregou a xícara, entregou o bolo e colocou um pacote ao meu lado. Eu entendi. Olhei, falei: olha, eu acho que você está equivocado. Ele falou: não, é para o senhor. Falei: para mim? Abri, tinha uma embalagem linda com uma outra fatia de bolo, e ele falou assim para mim: isso, pastor, eu não te me apresentado como pastor. É uma forma de carinho e de gratidão nossa pela sua vida. Todas as vezes que o senhor entra aqui nessa cafeteria, o senhor nos saúda. O senhor nos chama pelo nome. E todas as vezes que o senhor sai daqui, o senhor nos abençoa. Nós estamos observando a sua vida. E nós estamos, por meio desse gesto, dizendo ao Senhor: muito obrigado pela sua vida. E que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a sua vida e a sua família. Naquele dia eu dei glória a Deus e graças ao nosso Deus. Por quê? Porque eu não precisei usar a roupa de ver Deus, não precisei abrir Bíblia, cantar um hino do cantor cristão. Eu simplesmente fui eu. E enquanto eu estava sendo eu, Deus estava sendo visto, percebido. Porque essa é a nossa função, é exalar o bom perfume do Espírito Santo de Deus onde nós estamos. Quer comendo uma pizza, quer bebendo uma Coca-Cola, quer fazendo qualquer coisa, faça para quê? Pedro, capacidade de inovação. Gente, inovação não tem a ver apenas com tecnologia.
Desenvolva na sua igreja uma cultura de experimentação. Aceitar falhas como parte disso. Permita a sua liderança errar. Abertura para a tecnologia é uma fase. E aqui eu quero pedir licença para compartilhar uma situação. A nossa igreja do Rio de Janeiro tem um food truck, que é usado para dar alimento às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nas ruas do Rio de Janeiro. Nós estamos inseridos num prédio em Itaipava que não foi construído para ser igreja, nós alugamos, eram lojas, não tem cozinha, não tem rede de caixa de gordura, nada disso. E aí, eu pedi, por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, eu pedi à nossa igreja do Rio para subir com o food truck, porque nós faríamos uma campanha durante um mês de lanches com o propósito de arrecadar recursos e mandarmos para os pastores do Rio Grande do Sul. No primeiro dia que nós tivemos o food truck montado, acabou lá o encontro, acabou o culto, acabou os eventos, a equipe me chamou, falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? Pararam 3 motoqueiros e pararam alguns carros. Os motoqueiros perguntando se precisavam de motoboy e os carros perguntando quanto que era o lanche. Naquela hora veio uma luz do céu no meu coração, eu olhei para cima e falei: Deus, eu entendi. Você sabe que Itaipava é o corredor gastronômico do Rio de Janeiro. E aí eu chamei a liderança da igreja e falei: olha, Deus colocou um projeto no coração. Nós vamos montar o nosso good truck, não é food truck, é good truck. Qual que é a proposta do good truck? A proposta do good truck é nós servirmos o melhor sanduíche da cidade, dando um pão com um hambúrguer de altíssimo padrão, mas junto com isso nós vamos apresentar o pão da vida para essas pessoas. E aí eu desenhei o projeto, nós já estamos executando dentro da igreja, está aqui gente que já foi lá na nossa igreja. Eu peguei o fruto do Espírito e atualizei o nome. Então está lá: felicidade, alegria, paz, esperança. Aí imagina uma pessoa ligar lá e falar assim: manda uma alegria aqui para casa, manda uma paz aqui para casa, manda 2 esperanças aqui para casa. E aí ele vai abrir, vai estar lá com o sanduíche, mas vai ter um QR Code que vai entregar uma mensagem ao coração daquela pessoa. Isso é inovação. Isso é ser igreja. Isso é cumprir a nossa vocação, o nosso chamado nesse tempo, entendendo as oportunidades, para que então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vá encontrando formas de alcançar vidas e transformar histórias. Pedro, aqui tem um exemplo que eu quero só te dar para que você entenda quando a gente perde a capacidade de inovar. É o mesmo lugar. Essa aqui é a placa da Sun Microsystem, que foi a maior empresa de tecnologia de chip do planeta. Mark Zuckerberg foi lá e comprou o prédio, porque havia falido a empresa, e ele fez uma coisa interessante. Ele virou a placa da antiga empresa, que é aquela da Sun, e deixou a placa, naquela época ainda era Facebook, para frente. Qual que era a lógica do Mark Zuckerberg? A lógica era o seguinte: quando você chegava para trabalhar, Dani, você via a placa da sua empresa, você chegava para trabalhar. Mas quando você saía, o que Mark Zuckerberg queria te lembrar? Se nós não inovarmos o tempo todo, a próxima placa que pode estar virada é a nossa. E a gente precisa entender isso, para que nós sejamos relevantes onde nós estamos. Pare e pergunte: se a igreja na qual você está pastoreando fechar as portas, a cidade vai sentir falta? Eu tive a oportunidade de assumir uma igreja e revitalizar essa igreja. Essa igreja estava com 30 anos de idade quando eu cheguei lá. 30 anos, na avenida principal do bairro. Fomos fazer uma revitalização predial. Quando eu estou lá arrancando os andaimes, pessoas que moravam no bairro há 20 anos. Pedro falando assim: olha que coisa interessante, vamos abrir uma igreja aqui agora no bairro. Gente, a igreja estava há 30 anos, tinha gente achando que a igreja estava sendo aberta naquele final de semana. Aí eu chamei a liderança da igreja e falei assim: vou dar uma testada de incompetência para todo mundo aqui, porque nós conseguimos esconder uma igreja que estava na avenida. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de inovar o tempo todo. Pode ir, Pedro. Inteligência emocional. Aqui eu só vou dar um exemplo para vocês. E grava isso, em nome de Jesus. Sucesso ministerial
não tem a ver com tamanho de templo e número de membros. Grava isso. Sucesso ministerial não tem a ver com tamanho de templo e número de membros. O que vai impactar o seu ministério é a sua capacidade de lidar com pessoas. 25% do sucesso do ministério vai depender da teologia, da técnica. 75% da habilidade de lidar com gente. Quando eu deixei essa igreja, lá em Belo Horizonte, a igreja começou a fazer uma série de despedidas, criança, adolescente, jovens, e aí eu fui observando um fio condutor que se repetia à medida em que eu fui vendo as homenagens. Nenhuma pessoa chegou para mim, pastor Vanderlei, e falou assim: pastor, no dia que o senhor fez aquela série de mensagens sobre dicotomia e tricotomia, aquilo mudou meu casamento. Aquela expressão em grego, então, uau, a minha vida mudou depois que o senhor falou aquela expressão de grego para mim. Ninguém falou isso. Sabe o que as pessoas foram dizendo? No dia em que meu pai estava no hospital, o senhor estava lá. No dia em que minha filha nasceu, o senhor foi o primeiro a chegar. No dia da enfermidade bater lá na porta da minha casa, o senhor estava lá do lado do leito, segurando a mão da minha mãe, e eu lembro da oração que o senhor fez. E aí situações que eu nem me recordava, mas tinha tudo a ver com o quê? Com o ministério pastoral. Gente, a igreja tolera se você não tem a unção do Billy Graham. A igreja tolera se você não é um ás na administração. Você contrata o administrador. Se você não é o conselheiro. Agora, sabe o que a igreja não tolera? É que você não seja pastor. Isso ela não tolera. Porque ela quer gente que ame gente. Pastor que tenha cheiro de ovelha. E para isso a gente precisa ter a habilidade de lidar com as pessoas, com as suas mazelas, com as suas dores, abraçá-las, cuidar do coração delas, transformar por meio da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus as suas histórias. Então, guarda isso aqui no seu coração. Pedro, foco em colaboração em rede. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Construa ecossistemas com outras organizações. Eu já dei um exemplo aqui lá da cidade. Liderança distributiva. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão aqui. Pode avançar, por favor, Pedro. Meu tempo já está esgotando. Pode ir. Agilidade na execução. O próximo slide, eu já pode colocar. Eu vou dar aqui para vocês sites para que vocês utilizem. Tira foto disso aí. Porque essas são ferramentas de análise de tendência. Para você entender o seu contexto, a sua realidade. Qual que é a previsão de comportamento das pessoas. Você precisa antecipar isso. Então a gente tem o Google Trends, que é a maior plataforma que monitora comportamento hoje no planeta. O Trend Watching, Think with Google, o Statista, aqui é a parte cristã, tá? A gente tem essas 4 aqui que são também ferramentas de análise de tendência da comunidade cristã no planeta. Então, vocês vão pesquisar isso depois, porque isso vai te ajudar a entender quais são as previsões de comportamento e como você se antecipa a isso aí. Pode ir, Pedro. Coragem e convicção, disposição para assumir risco e resiliência em face das críticas. Se você está sentado na cadeira de liderança, você tem que ter coragem para tomar decisão e errar. Se não, levanta e dá lugar para o outro. Porque essa é uma prerrogativa de quem está na cadeira de líder nesse tempo. Pedro. Então vamos lá. Pastor extraordinário rompe com paradigmas tradicionais, promovendo inovações radicais, transformações significativas na estrutura, nos processos e nas culturas. Eu fiz questão de chamar congregacional aqui, olhando para as nossas realidades eclesiásticas. É aquele que enxerga além do status quo, antecipa mudanças, desafia normas estabelecidas e impulsiona seus liderados e a organização a explorar novos caminhos, mesmo em cenários de incerteza. E quem nos deu exemplo disso? Está aí, Jesus Cristo. Ele rompeu com os padrões religiosos, os modelos culturais, as estruturas de poder, está lá curando no sapo, tocando intocáveis, andando com excluídos. Nós precisamos de líderes que desafiem os modelos estéreis de gestão. E vocês são os líderes desse tempo para isso aqui. Pode ir, Pedro. Inovar com propósito. E aqui eu quero
falar para você uma coisa, só para que fique muito claro o que eu estou dizendo aqui. Lá na igreja a gente tem, eu quero dividir isso com vocês, a seguinte postura. Nós andamos com uma mão fechada e com uma mão aberta. A mão fechada é, nós não abrimos mão para algumas coisas. A nossa essência. Nós somos batistas. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Cremos no Deus triuno. Nós cremos em valores e princípios que estão estabelecidos e que são fundamentos para a nossa fé. Agora, para que a gente abre mão? Para a forma, para a estratégia. Então, se precisar fazer hambúrguer para evangelizar, nós vamos fazer hambúrguer para evangelizar. Se precisar tirar as cadeiras do auditório para transformar aquilo ali num ambiente onde a gente consiga transformar um canal de proclamação do Evangelho, a gente vai fazer isso. Sem abrir mão da nossa essência. Pode ir, Pedro? Consciência de futuro. Então, o pastor extraordinário não reage, ele antecipa. A igreja que só reage ao presente será irrelevante no futuro. E a minha sugestão é, implante um gabinete de futuro ou uma equipe 2030. 2030 está ali, está na esquina. Chama essa equipe e começa a pensar no que vocês desejam ser daqui 5 anos. Pode ir, Pedro? Romper os padrões funcionais. Pastor extraordinário não tem medo de confrontar a estrutura engessada. E quais são os padrões funcionais comuns? Liderança centralizada. Isso aqui é fracasso. Descentralize. Delegue. A nossa missão é formar líderes. E eu queria dar eu queria dividir com vocês uma coisa. Eu precisei fazer uma pesquisa na ordem. Nós temos quase 16 mil pastores filiados hoje. Sabe quantos pastores abaixo de 30 anos nós temos a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? Quanto? 7%. Gente, no Brasil todo, nós temos quantos pastores até 30 anos? Em 16 mil. 231. Acima de 70 anos, 2.200. Isso é um sinal de que nós precisamos fazer alguma coisa. Liderança descentralizada. Pode ir, Pedro, já vou encerrar. Eu vou terminar aqui. Gente, isso é extremamente preocupante. Isso é extremamente preocupante. E eu peço em nome de Jesus que vocês despertem vocações em suas igrejas. Jefferson, nós temos 2 igrejas que plantamos agora, em 2022 nós organizamos. Nós estamos lá com 12 seminaristas. E a gente não faz propaganda de nada, mas eles querem participar. Eles estão vendo alguma coisa acontecendo. E essa geração quer se envolver com uma causa. Eles não estão nem aí para estatuto, para regimento. Eles não estão nem aí para presidente, vice-presidente, tesoureiro. Não estão nem aí para isso. O que essa juventude quer é participar de algo que seja relevante e transforme a realidade na qual estamos inseridos. E eu quero te desafiar isso aqui eu paro. O analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever. Sabe quem que é o analfabeto do século XXI? É quem não aprende, desaprende para reaprender. Se você quer avançar no seu ministério, aprenda, desaprenda e reaprenda. Faça um ciclo de feedback 360 graus. Aprenda a ouvir críticas. Propostas contrárias àquilo que você está enxergando, porque o seu ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. E lembre-se, se você é o mais inteligente da mesa, você está sentado na mesa errada. Pedro, coloca o último slide para a gente, por favor, que é o QR Code que eu prometi para vocês. A minha oração é que esse sacode que de alguma forma aconteceu aqui,
seja acompanhado pela iluminação do Espírito Santo de Deus. O meu desejo é reencontrar com você e ouvir de você boas novas do que Deus, a partir de hoje, provocou em você e realizou em você para a edificação da igreja e para a glória do nome dele. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.